Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar numa análise, numa reflexão bem interessante. É sobre uma ministração recente do diácono Oswaldo Rosa Otero. Aconteceu no dia 8 de julho de 2025, lá na Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo. A gente conseguiu a gravação, o áudio dessa mensagem, e olha, tem uns pontos bem fortes. Se você curte esse tipo de análise bíblica, essa conversa mais profunda já sabe, né? Se inscreve aí no canal, deixa o seu like para ajudar a gente. O tema central, pelo que percebi, gira muito em torno da presença de Deus, sabe? E da santidade na vida do crente. E também como Cristo acaba sendo o cumprimento de figuras lá do Antigo Testamento. Ele até mencionou o Êxodo 25.22, 1 Coríntios 3.16 como base. Enfim, vamos empacotar isso. Pões que ele propôs, sabe? Como esses símbolos super antigos, tipo a Arca da Aliança que você citou de Êxodo, como eles ainda conversam com a nossa fé hoje, na prática. Essa é a ideia da nossa conversa aqui. Perfeito. E a arca foi mesmo um ponto-chave ali na fala dele. Êxodo 25:22 descreve, né, como o lugar onde Deus se manifestava, ali no tabernáculo. Aí ele faz um contraste direto que eu achei bem interessante, com 1 Coríntios 3,16, que diz que nós, os crentes, somos o templo de Deus. Essa virada de chave parece que foi central na mensagem. Totalmente. Essa transição que ele destacou é, assim, fundamental. Mostra que a presença de Deus não está mais presa num lugar, num objeto, mas habita na pessoa, né? Pelo Espírito Santo. É quase como se o sagrado ficasse mais acessível, mais pessoal. Me lembrou até a conversa de Jesus com a samaritana, lá em João 4. O foco muda do onde adorar para o como, em espírito e em verdade. O que já puxa direto para a questão da santidade, né? Porque se o nosso corpo é o templo de Deus, como diz lá em 1 Coríntios 3,17, a mensagem argumenta que isso exige um cuidado especial. Ele usou uma analogia legal, de arrumar a casa para uma visita importante, mas com um detalhe. O Espírito Santo não é visita, é o dono da casa. Citou exemplos práticos, tipo vícios ou até mesmo a forma como tratamos o corpo, a saúde. Tudo isso entra na conta de profanar ou cuidar do templo. Sim, reforça muito essa ideia de integridade, o espiritual e o físico andando juntos. É um chamado para a gente ficar atento, né? Vigilante contra o que pode comprometer essa condição de templo e a nossa relação com Deus. Isso levanta uma questão importante sobre como a gente encara a nossa vida, nosso corpo, como espaços sagrados mesmo, no dia a dia. E teve outro ponto que me chamou a atenção. A tensão entre obedecer o que Deus instruiu e a nossa criatividade humana na hora de adorar, de fazer as coisas na igreja. Ele pareceu preocupado com algumas práticas de hoje, citou um exemplo de luzes piscando numa igreja que visitou, questionando se isso é para atrair gente ou se está realmente alinhado com o que Deus quer. E contrastou isso com a arca. Deus deu instruções super específicas, né? Êxodo 25, como construir, como carregar, exigia obediência total. Exato. E a história de Uzá foi usada justamente para mostrar isso. Segundo Samuel 6, né, ele tentou ajudar a segurar a arca, mas a intenção, por melhor que fosse, não anulou a desobediência à instrução. Morreu ali. A análise da administração foi nessa linha. Sinceridade não substitui seguir a ordem divina. Até a anedota pessoal dele sobre emprestar uma guitarra consagrada reforçou essa necessidade de reverência, de cuidado com o que é separado para Deus. Faz sentido. E essa reverência toda com a arca, segundo ele, não era só pela caixa em si, mas apontava para algo muito maior. Ele mencionou como os elementos dentro da arca eram figuras de Cristo, as tábuas da lei, Cristo como a palavra viva, O maná, isso, o maná como o pão da vida, e a vara de Arão que floresceu. a ressurreição, né? Sim, simbolizando a ressurreição em Cristo. Aí ele conectou com João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo se encaixando. Perfeito. A visão que ele apresentou é essa. Cristo é o cumprimento. Nele, a presença de Deus, a glória de Deus, se torna acessível de um jeito novo, direto. Não mais por meio de um objeto, mas na pessoa de Jesus e depois pelo Espírito em nós. Parece ser o coração teológico da mensagem. E para fechar os pontos principais,
Ele ressaltou muito a importância de aprender a palavra continuamente. Achei legal a humildade dele ao dizer que sempre tem mais para aprender. E fez uma distinção entre aprender sofrendo as consequências, tipo errando como Davi ou Uzá, e aprender pelo estudo, pela observação da palavra. Sim, o conhecimento da palavra como guia mesmo, para viver essa vida separada, santa, obediente, e para evitar esses erros que a própria Bíblia nos alerta. Então, resumindo a ópera, o grande lance parece ser essa mudança da presença de Deus, que saiu da arca e veio para dentro do crente. Daí vem o chamado para a santidade do corpo como templo. A importância de obedecer a Deus acima da nossa criatividade na adoração. E reconhecer que tudo isso apontava para Cristo, que é o cumprimento final. É um chamado para a gente valorizar essa presença divina que está em nós. Exatamente. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né, vinda dessa análise toda. Se o sagrado agora mora dentro da gente e não mais num objeto ou lugar específico, como isso deveria mudar nossas escolhas diárias, nossas prioridades? O que significa, na prática mesmo, não entristecer o Espírito Santo, que, segundo essa visão, habita em nós? Fica aí a reflexão. Ótima reflexão para a gente levar. Bom, pessoal, essa foi nossa análise de hoje. Espero que tenha sido útil, que tenha gerado boas perguntas aí também. Não esquece de interagir com a gente, deixar seu comentário e, claro, se gostou, se inscreve e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Por hoje, é isso. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.